Olá, amores, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervienza e eu tô vindo aqui para trazer para vocês as previsões para a semana que vai de amanhã, na verdade hoje, dia 12 de abril, até o dia 19 de abril. Antes de mais nada, eu quero desejar uma feliz Páscoa a todo mundo, especialmente a minha mãe querida, que tá no Brasil e a gente, por força das circunstâncias, estamos separadas. Mãe, te amo, que a sua Páscoa seja maravilhosa, tá? Que a gente, embora não esteja juntas em corpo, a gente está juntas em alma sempre. E para todos vocês que me assistem, obviamente, apesar das condições da quarentena, eu espero que vocês consigam ter um dia muito legal com as pessoas queridas de vocês, ainda que seja virtualmente. Bom, vamos começar falando sobre o trânsito de Mercúrio em Áries. Mercúrio entrou em Áries ontem, tá? No dia 11. E a passagem dele por Áries vai ser uma passagem breve. Ele vai ficar lá, vai transitar o signo de Áries até o dia 27 de abril somente, né? Então, assim, do que a gente está falando quando a gente fala do trânsito de Mercúrio em Áries? A gente está falando que as nossas ideias, a nossa comunicação, o nosso verbo, ele perde muito do filtro e ele ganha muita espontaneidade, porque essa é a natureza de Áries. A gente pensa menos antes de falar. Então, se a gente estava passando por um período em que estava meio difícil, a gente, de repente, né, tomar a decisão de comunicar algo, de falar algo, se a gente vem colocando um pé no freio, eu acho que agora, com Mercúrio em Áries, o pé vai sair totalmente do freio e a gente vai largar o verbo e falar o que a gente tiver que falar. O problema de Mercúrio em Áries é sempre que o impulso em comunicar é tão forte, é tão rápido, é tão imediato, que muitas vezes a gente não tá de posse de toda a informação que a gente precisa estar para poder comunicar. Então a gente pode estar comunicando algo superficialmente, a gente pode estar comunicando algo que a gente não sabe muito qual é o que tá rolando por trás, né? A gente simplesmente recebe aquela informação. Se ela tocar na gente, se ela tocar em algum ponto nosso, alguma paixão, alguma coisa que pra gente seja importante, né? Se disparar aquela fagulha na gente, a gente vai pegar e vai levar ela adiante. Então a gente precisa ter cuidado com o critério da informação que a gente transmite. Isso por um lado. Por outro lado, Mercúrio em Áries, ele vai falar também da questão da impulsividade, da falta de freio e da falta de papas na língua. A gente fica mais combativo, a gente fica mais disposto a defender os nossos pontos de vista, as nossas ideias, né? Independente de como isso vai cair para você ou para qualquer outra pessoa. Então é um outro ponto que a gente precisa tomar cuidado com Mercúrio em Áries. Mas, por outro lado, esse Mercúrio em Áries, ele pode trazer pra gente, muito provavelmente ele vai trazer pra gente, né, essa coisa da fagulha, do interesse, do tesão em comunicar. Então, se a gente anda meio chateado, meio entediado, né, meio deprimido, meio amedrontado pela situação atual, ou se a gente não tem estado num processo muito comunicativo ou muito criativo, isso agora deve mudar. Porque com Mercúrio em Áries, a gente vai ter aquele estímulo, né? Vai haver aquela injeção, a gente tem um novo propósito, a gente tem um novo desejo, a gente tem um novo, sabe, a gente tem algo novo, de repente agarra a nossa atenção, algo que a gente nota, a gente percebe e a gente vai em frente, a gente segue com aquilo, né? O dia de hoje, vamos falar, né, de hoje, domingo, a gente tem no dia 12, a gente tem dois eventos acontecendo no céu. Um é um trígono, que fala de disseminação, que fala de transmissão, né, de informação, e o outro é uma quadratura desse Mercúrio em Áries com os nodos, né? Então, o que a gente tá falando, assim, que tá predominante no céu pro dia de hoje? Hoje a gente tem o trígono, como sempre, todo trígono ele ajuda. É uma energia fácil, facilitadora, ajuda a expandir, né? E como ele tá acontecendo entre a Lua em Sagitário e o Sol em Áries, a gente tá falando de um trígono que ele facilita impulsos apaixonados.
dados, ele facilita a disseminação da nossa empolgação a respeito de qualquer coisa, né? Então aqui a gente tá falando de sermos corajosos, aqui a gente tá falando da gente se jogar de cabeça naquilo que nos atrai, nos chama atenção, nos interessa, né? Aqui a gente tá falando de compartilhar as nossas ideias com os outros, né? E de seguir esse fluxo natural, sabe? Entre o que tá sendo oferecido pra gente pelo ambiente, pelo meio, pelo dia, né? E aquilo que a gente está aberto a receber, né? Então vamos falar, se a gente pensar em termos de abundância, em termos de fluxo, em termos de universo, tem muita gente que não sabe receber, né? Às vezes a pessoa recebe o presente, ela não sabe, ai meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa de volta, eu tenho que dar outro presente, eu tenho que... Gente, recebe, porque assim, é quando você sabe receber que você tá alimentando esse fluxo de energia abundante na sua vida, tá? Então hoje a gente tá falando de um dia assim, de energia, a gente tá falando de um dia de otimismo, a gente tá falando de um dia, sabe, de uma combinação assim, muito interessante entre fé, né, Sagitário, e coragem, Áries, né? A gente... que tão longe você tá disposto a levar essa ideia ou esse algo que te apaixona, tá? Hoje Mercúrio em Áries vai fazer uma quadratura com os nodos, né? Lembrem-se, sempre que a gente fala de quadratura com os nodos, a gente costuma falar de uma escolha, né? O nodo norte sempre representa o caminho em direção ao futuro, o nodo sul sempre representa aquilo que a gente já conhece, que nos é familiar e que muitas vezes a gente acaba ficando preso àquilo. Então aqui a gente pode estar falando dessa quadratura entre Mercúrio e os nodos, pode ser um confronto, né, entre o confronto que a gente pode se encontrar com uma mensagem ou com um mensageiro, né, que nos leva a um momento de decisão, algo que a gente escuta, algo que a gente fica sabendo, algo que chega até a gente, que a gente fala assim, caraca, tá, agora de posse disso, eu sinto que eu preciso fazer uma escolha. Não necessariamente você precisa fazer uma escolha, mas se você tiver que escolher, que seja sempre em direção ao futuro, né? Que seja sempre em direção àquilo que possa te trazer mais conforto emocional, ainda que esse futuro seja algo desconhecido para você, que o medo não nos freie, porque medo, ele só alimenta mais medo. A gente precisa lembrar disso, né? Então aqui a gente tá falando que algumas das tradições, algumas das coisas que fazem parte da nossa zona de conforto, elas já estão prontas já estão maduras para que a gente possa deixá-las irem, para que a gente possa abrir mão delas, né? Então, assim, a gente tá pronto para se desenvolver, tá? Ou pra gente se desenvolver com elas, a partir delas, ou pra gente deixar elas pra trás e dar um passo adiante que nos permita crescer se elas não puderem crescer com a gente, tá? Então, assim, o caminho adiante, ele é baseado em sentimentos, em instintos, nodo norte em Câncer, né, gente? E um nível de segurança que pode não envolver necessariamente um status visível, tá? Aqui, a mensagem talvez quanto mais forte for essa mensagem, né? Talvez e ela pode chegar a gente através, vamos pensar, Mercúrio em Áries, alguém gritando com a gente, né? Pode ser uma mensagem assim, violenta, impulsiva, agressiva, né? Quanto mais forte for a mensagem que chegar até a gente, mais a gente pode precisar se afastar daquilo, se aquilo representar hábitos antigos, se aquilo for mais do mesmo, se aquilo for mais do que a gente está acostumado a ver na nossa vida, se for aquilo, justamente aquilo que tem nos impedido de crescer até agora, né? A gente precisa lembrar que esse trígono e essa quadratura, ela tá acontecendo em signos de fogo, e fogo fala de promessa, fala de esperança, fala de vida nova, fala de paixão, fala de coragem, né? Então, assim, existe mais a esperar do futuro. Não precisa ser só isso. Você não precisa ficar travado nisso, sabe? Ainda que o momento seja de um grande desafio, como é o desafio que a gente está vivendo agora, tá?
Agora, com signos de fogo em jogo e ativados no céu, não é hora de sentar e esperar para ver. É hora de agir e de ir em direção a algo maior e melhor que traga promessa de crescimento pra gente, ainda que esse maior e melhor seja desconhecido e nos tire da nossa zona de conforto. A nossa zona de conforto aqui, ela não tem que contar tanto. O que tem que contar é a promessa do algo mais, tá? A gente precisa saber que a mensagem que vai ser recebida, ela não vai ser uma mensagem polida, ela não vai ser uma mensagem educada. Mercúrio em Áries não fala de educação, diplomacia e de polimento na comunicação. A mensagem é nua e crua, ela é direta, mas ainda que ela te pegue mal e que ela te toque mal, que você fale assim, caraca, que grosseria, não merecia isso, não esperava isso dessa pessoa, é bom, é positivo, porque isso tá te mostrando que ali pra você acabou, que é hora de partir pra outra coisa. Então recebe o que vai chegar, ainda que seja ruim, ainda que não seja o que você queira ouvir, recebe, porque ali tá a verdade, ali tá o teu direcionamento pro teu próximo passo. Fica ligado nisso, tá? No dia 15 de abril, Mercúrio vai fazer conjunção com Quíron, tá? Lembra que Quíron é o lutador ferido. Então aqui a gente tá falando de que as palavras duras, nuas e cruas de Mercúrio em Áries vão tocar uma ferida, uma fragilidade, uma sensibilidade nossa, tá? Mas essa conversa precisa acontecer, gente, não tem como escapar dela, né? Então, assim, por sorte, Mercúrio vai estar fazendo um sextil bacana com Vênus em Gêmeos no mesmo dia, no dia 18, e com Marte em Aquário, tá? Então, assim, aqui a gente vai ter, embora a conversa do dia 15, ela vá ser uma conversa dura, a gente sabe que tem algo positivo vindo pela frente, né? O trígono com Vênus em Gêmeos e com Marte em Aquário fala de você conseguir integrar aquela mensagem de forma que você consegue alinhar o teu desejo e aquilo que você atrai, Vênus com as tuas ações, Marte e os teus relacionamentos, né? Porque são signos de ar. Então, é importante isso. Trígono não, sextil. É o sextil que eles vão estar fazendo, porque Mercúrio em Áries, ele faz sextil com signos de ar. Então, assim, é bacana, gente. Recebe, não se fecha não, tá? No dia 14, a gente vai ter uma quadratura entre o Sol em Áries e Plutão em Capricórnio e Júpiter em Capricórnio, que vai acontecer no dia 15. Então aqui a gente vai ver algumas expressões mais exageradas de poder e de otimismo, né? A nossa motivação para alcançar o sucesso, ela com certeza vai ser muito forte. Provavelmente a gente vai conseguir realizar muita coisa. Mas a gente vai precisar manter um pouco de perspectiva, porque essa quadratura com Júpiter, ela pode simplesmente expandir tudo e a gente achar que pode muito mais do que realmente pode, que a promessa é muito maior do que realmente é, que sabe, que tem muito mais ali para alcançar do que realmente tem. A gente pode perder um pouco de perspectiva da realidade. Então, assim, a gente precisa ficar atento a isso, tá? Porque é uma quadratura, o aspecto é tenso, mas esses planetas estão em signos de terra, então a gente precisa sempre considerar o elemento realidade dentro das nossas possibilidades, fogo, Áries, tá? O Sol vai entrar em Touro no dia 19 de abril. Aqui o nosso foco, ele vai mudar. A gente vai deixar de estar falando de início, de lançamento, do novo, e a gente vai entrar num ritmo mais de preservação, de segurança e dos benefícios que eu posso obter, mas que são comprovados, tá? Então, assim, em resumo, gente, a gente tem no dia 15 um aspecto, a gente hoje tem essa questão do Mercúrio quadrado nodos, no dia 15 a gente tem um aspecto difícil de Mercúrio conjunto a Quíron, vai doer, mas a conversa precisa continuar rolando, porque as coisas se ajustam entre o dia 15 e o dia 18 no que diz respeito a desejo, ação e relacionamentos, tá? A gente não precisa, aquilo não precisa funcionar como um freio pra gente. E pode ser que essa conversa que vai disparar sensibilidades, ela tenha relação com esse encontro que vai acontecer
acontecer entre Sol, Júpiter e Plutão, né? Porque nossa ambição vai aumentar, o nosso desejo por poder vai aumentar, o nosso desejo por influência vai aumentar e de repente vai chegar alguém que vai estar representado por esse Mercúrio em Áries e vai falar assim, opa, peraí, não, mas você ainda não tá pronto, não é por aí, não acho que você pode fazer isso, acho que você tá indo além das suas capacidades. Vai chegar alguém que pode nos confrontar com questões nossas que ainda não estão resolvidas e isso pode ser doloroso, mas é um ajuste, tá? É um obstáculo que redireciona, não que finaliza. Mantenha isso em mente, tá bom, queridos? Por hoje é isso. Uma ótima Páscoa para vocês. A gente se vê por aqui.